Jornalismo, bandeirando fofoquete. Dia desses, uma conversa, não era exatamente um debate, uma conversa entre duas pessoas que se apresentam como de esquerda e discutiam a questão da dívida pública e refutavam não só a necessidade, mas a conveniência de uma auditoria da dívida, argumentando que isso, ao fim, levaria a juros ainda maiores, porque os dispostos a emprestarem, a abrirem crédito para o Brasil, ficariam assustados e exigiriam juros ainda maiores e tal. E essa é uma análise superficial da questão da dívida pública. A dívida pública, ela precisa ser auditada não para se descobrir o que aconteceu apenas quando houve a internalização da dívida, quando a dívida se tornou majoritariamente interna. O Brasil sofria muito com a dívida externa. E com a internalização, chegou a gargantear que se tornara credor em vez de devedor do FMI. Mas, claro, houve uma troca de credores. A vantagem é a dívida ser registrada em moeda local. É contabilizada em reais. Então, eventuais, e cá entre nós, frequentes pressões do dólar, quando há muita demanda por dólar e ele sobe em relação ao real e há uma desvalorização do real, isso não se torna uma fonte de problema para a administração dessa parte da dívida, a parte interna. Mas sempre é um problema para a parte externa da dívida, porque o Brasil voltou a ter dívida externa. Depois da internalização, houve um processo inevitável de buscar recursos lá fora. Até porque há venda de títulos da dívida pública. E há empréstimos que são contratados em dólar. E muitas vezes tem o dólar como indexador. De todo modo, em 2027, aquele que tomar posse como presidente do Brasil, seja o Lula reeleito, seja alguém da oposição, terá de enfrentar novas consequências da dívida pública. Essas pessoas discutem o assunto como se a dívida fosse algo ali isolado, à parte, né? Não, a economia brasileira funciona assim, assado, aí há a questão da dívida. Uma parte do que se arrecada tem que ir para pagamento da dívida. Essa é a visão que interessa aos credores que nadam em dinheiro, têm uma remuneração formidável pelos títulos da dívida, e uma parte, os oligopólios e os monopólios e aqueles que têm tal poder econômico que formam a plutocracia, e não só brasileira, grande parte desses credores nem conhece o Brasil, mas vê semana após semana, mês após mês, ano após ano, seus cofres engordarem com dinheiro público brasileiro. Essa transferência se dá por intermédio da dívida. E é interessante
porque mesmo alguém que se diz marxista e alguém que, de antimarxista, passou a admirador, simpatizante dos conceitos econômicos de Marx, não percebam que lá no século XIX já havia a pedra cantada, a caçapa cantada, a indicação de que era inevitável o mercado de títulos se tornar uma fonte formidável de valorização do capital e de acumulação de capital. O capital percebeu isso. Isso começa a ser construído na França de Luís Bonaparte, o sobrinho de Napoleão. E, obviamente, isso foi notado pelos principais economistas e pensadores da época, não só economistas. Ainda havia, no século XIX, a tradição do sujeito que conseguia abarcar diversos conhecimentos, conseguia ter uma compreensão profunda em diversas áreas. Então não era necessariamente um economista, mas um pensador. E os economistas, inclusive os economistas burgueses, e alguns até faziam apologia do imperialismo, do monopólio e da acumulação por intermédio do mercado da dívida. Por quê? Porque, como defensores do capitalismo, mas pessoas com um raciocínio refinado e com uma visão muito ampla, profunda das leis do capitalismo, de seus mecanismos imanentes, que independem do que pensa o capitalista, do que pensa o governante. Eles são impostos. Assim é com o monopólio, assim é com o imperialismo e assim é com o uso do mercado de títulos para a acumulação de capital. E em tempos de crise, porque, é claro, quando há crise na produção, processo recessivo, ou até uma depressão, como ocorreu no final dos anos 20 do século passado, início dos anos 30 do século passado, acumular como? O mercado de títulos se tornou uma fonte tranquila, serena, formidável para os capitalistas de acumulação de capital e de empobrecimento dos países e de retirada dos governos, retirada da capacidade de fazerem investimentos públicos em infraestrutura, em educação, em segurança, em transporte, em saúde. A Secretaria do Tesouro Nacional disse que até o fim de 2026, a dívida do setor público consolidado, isso envolve governo da União, governo estadual, governo municipal, as estatais, é a dívida do setor público, não é só da União, atingirá em 2026 82,5% do produto interno bruto. Lembrando que isso significa um crescimento imenso, porque nós tivemos, no último resultado divulgado pelo Banco Central, que é responsável pela compilação dos dados, o endividamento em setembro estava em
trilhões 750 bilhões de reais. 78,1% do PIB. Em reais, é claro. Mas, em 2021, chegou a 82,6%. A série histórica ela tem início em 2008, segundo mandato do Lula. E chegou a 87,7% em 2020, outubro de 2020, mas era o momento em que a demanda por recursos públicos era imensa por causa da pandemia, por causa da Covid. Mas, se a própria Secretaria da Fazenda fala em 86, algo assim, para 2026, a projeção é de que chegue a 82,5%. Os parâmetros internacionais são muito diferentes. O Banco Central diz que o método que ele usa desde 2008 reflete características institucionais brasileiras. Será? Porque no padrão do FMI, a dívida, em setembro agora, já havia atingido 90,5% do PIB. E crescendo, e crescendo. O Brasil, em 2025, teve de colocar à parte R$1 trilhão só para pagamento de juros da dívida. Isso é o que se gasta com a Previdência. Porém, a Previdência tem receita. Ela arrecada. Ela arrecada. Aliás, aí entramos no ponto-chave. Digamos que esteja certo o cálculo feito no Brasil. Ou digamos que esteja certo o padrão utilizado pelo FMI e internacionalmente. Esse padrão do FMI é usado em quase todos os países para cálculo na relação dívida-produto interno bruto. Não importa. Não importa. O percentual é muito alto, continuará muito alto, continuará crescendo. E aí produz déficits. Ninguém fala da dívida no Congresso Nacional, no governo, no Banco Central. Quando há uma discussão política, fica tudo restrito ao déficit. E o mais patético, fica restrito à discussão sobre o déficit primário, que é nada, que não importa. Porque o déficit primário, ele abstrai, ele faz desaparecer a dívida, o custo da dívida, o pagamento de juros. Então ele é irreal, é uma fantasia. E aí vem os tetos, os limites, a lei de responsabilidade fiscal, que já seria suficiente. Bom, com o teto atual, lembrando, o teto não abarca a dívida. Pagamento de juros, custo da dívida, não tem limite. Não há teto, não há constrangimento, não há nada. E não há discussão. Uma parte da esquerda, que não tem nada a ver com o governo Lula, defende, não auditoria qualquer, mas a construção da dívida. E um fato gravíssimo: dívida privada que se transformou em dívida pública, que foi assumida pelo Estado. Aliás, é uma prática desde os tempos coloniais.
anteriores, pois, à vinda de João VI para o Brasil, com a sua corte. Anterior, Brasil colônia, já havia a prática de transformar em pública dívidas privadas, transformar em públicas dívidas particulares, transformar em públicas dívidas contraídas por amigos da corte. Mas isso continuou acontecendo na República. Isso continuou acontecendo, inclusive, depois do fim do padrão dólar-ouro, quando houve uma super oferta de dólares no mundo e muitos países se endividaram gravemente, o Brasil, um deles, para não parar o crescimento econômico em razão da crise do petróleo. Havia um risco claro de ter de paralisar, de cortar investimentos e até de apostar numa recessão como melhor caminho. A alternativa era se endividar para bancar investimento e incrementar crescimento econômico. No fim, não conseguiu nem uma coisa nem outra, porque a dívida estoura nos anos 80, com juros altíssimos, provocando hiperinflação, desemprego, arroxo salarial. Essas foram as marcas da economia brasileira nos anos 80, e também de Israel, da Grécia, do México. Países que haviam se endividado muito. Ora, a auditoria tem também de definir o papel dos indexadores. Cada vez mais há papéis atrelados à Selic. E nós temos a Selic nas nuvens, produzindo a segunda maior taxa real de juros do mundo. Real, que é o que interessa. E aí, grande parte da direita, mas assim, percentual esmagador da direita, diz o quê? Tem de cortar gasto, tem de cortar gasto, tem de cortar gasto. O problema é muito gasto. Não, que o gasto é excessivo que o dinheiro público, o dinheiro do povo é esbanjado pelo Estado brasileiro, não há dúvida. Mas isso é mentira. Que o problema será resolvido com redução drástica de gastos. É mentira. Isso não tocará o problema da dívida. Só vai sobrar mais dinheiro para pagar juros da dívida. O teto, daqui a pouquinho, logo ali, 2027, vai entrar em colisão com os pisos constitucionais para saúde e educação. De tal maneira... mas então vamos aumentar a arrecadação. Não adianta aumentar a arrecadação, porque o piso constitucional significa, aumentou a arrecadação, tem de aumentar o gasto, o investimento com saúde e educação. Ele não está limitado por causa do piso. E aí, está cheio de gente no governo e na oposição querendo a mesma coisa. Remover essas garantias constitucionais. Querem o triunfo do teto. Querem se ajoelhar diante dessa visão fiscalista como um totem de sabedoria econômica que eles adoram. Isso é mentira. E o argumento simplista. O Tarcísio de Freitas, outro dia, escreveu que o Brasil precisa de um novo executivo. Ele usou aquela expressão importada, né, o CEO. Um novo executivo geral, executivo chefe.
Esse é o problema. Disse ele, temos de demitir, o Brasil tem de demitir o executivo. Quer dizer, a linguagem empresarial, né? Vamos demitir o executivo e colocar outro executivo. E aí tudo fica em ordem. Isso é uma bobagem imensa. É cascata. Não se trata de substituir ou não substituir o executivo. Ou como prefere Tarcísio, o CEO da empresa, o CEO da empresa. Não. Qualquer que seja o presidente que tomará posse em 27, ele será um passageiro nesse barco. Enquanto não for enfrentada a questão da dívida pública. E por que ela não é enfrentada? Porque ela não é nem discutida. Porque ela não é mencionada. Porque ela é uma grande fonte de acumulação do capital. Mas e daí? Como disse o velho Engels, quando perguntado o que pensam os trabalhadores ingleses, ele diz, eles pensam o que pensa a classe dominante inglesa. Dando um exemplo, a máxima, a ideologia dominante é a ideologia da classe dominante. É uma grande fonte de acumulação de capital. Imensa, enorme. E que não exige, inclusive, preocupações com a produção, com a economia real. O FMI insuspeito, disse o seguinte: até ao final desta década, portanto até 2030, a dívida pública dos países será maior do que o PIB do mundo. Isso não é um acidente, não é uma distração, não é incompetência. É um movimento planejado, organizado. A dívida será maior do que a produção mundial de riquezas, a dívida mundial, a dívida dos países. E a maior dívida é a dos Estados Unidos, que vai se aproximando de 40 trilhões de dólares, porém, ele é o emissor, o governo americano, o Estado, é o emissor soberano da moeda de sua dívida, o dólar. E financia a dívida, inclusive com déficit comercial. O déficit, muitas vezes, é um mecanismo interessantíssimo para financiar a dívida. É um caso à parte. Mas a dívida se tornará maior do que o PIB, segundo o insuspeito FMI. Ignorar esse problema e seus efeitos para a educação no Brasil, para o transporte, para a segurança pública, para a saúde. E no caso de saúde e educação, a colisão com o teto está programada. E aí? Então, a esquerda. Primeiro há aquela história, não, isso aqui é o seguinte, nós vamos mudar aqui a distribuição do orçamento. Mais para os pobres, menos para os ricos e tal. Ótimo, mas também não toca no problema. E do outro lado, mas também parte da esquerda, ou dita esquerda, principalmente desse progressismo oficial, a ideia de que não vai ser cortar gastos. Não, pode cortar. Pode cortar ao chão. Não resolverá o problema. Qualquer discussão política hoje no Brasil
eleitoral ou não, que ignore a questão da dívida, não é uma discussão séria. Jornalismo, Bandeirantes.